Olá, Cláudia. Obrigada Olá, por ter aceitado dar aqui a entrevista à nossa Magafone. Eu começava por nada, é um perguntar prazer. o que é uma decoração afetiva, emotiva e sensorial. Ahm, É uma pergunta muito grande, não é? Para mim, decoração afetiva é, é quando nós vamos buscar as nossas memórias de vida, as nossas lembranças e transportamos isso para dentro do nosso lar, não é? É uma decoração que é sensível a esse aspecto de, ou seja, onde nós podemos nos sentir realmente felizes porque o nosso lar, para todo lado que olhamos, nós sentimos-nos conectados com ele, não é? Seja através de fotografias que nós vemos, seja através de objetos que nos são muito especiais, não é? Daí que a decoração afetiva tem muito esse lado de apego, de ternura pelas coisas. E na minha perspectiva, nós quando sentimos um lar, sentimos que o lar é uma expansão de nós mesmas, não é? Sentimos-nos felizes e então conseguimos, se calhar, ver a vida de uma forma mais leve, conseguimos tomar decisões, aquelas decisões difíceis ou fáceis do nosso dia a dia, porque sentimos-nos mais conectadas, mais presentes, não é? Oh, Cláudia, e quando é que começa este gosto pela decoração? Bem, foi uma evolução, não é? Eu desde cedo sentia-me uma atração muito grande por tudo aquilo que envolve o lar, não é? A palavra lar, a palavra segurança, cuidar, portanto, e criei, em 2015, penso eu, criei um blog, que é a Menina do Lar, onde trazia esses assuntos todos, falava de culinária, de decoração, de jardinagem, pronto. E chegou um ponto que eu percebi que a maioria das minhas publicações eram sobre decoração, pronto. Então comecei a enverdar mais por esse mundo, pronto. Não foi algo que aconteceu muito cedo na minha vida, foi algo que aconteceu quase sem eu reparar. Pronto. Mas a formação que tinha, tem alguma coisa relacionada com decoração? Não. Nada. Eu sou a minha formação inicial é em educação e mais tarde terminei em 2019 o curso de decoração de interiores, pronto. Mas e vivo entre esses dois mundos, né? Entre a educação, entre o ensino e entre a decoração. São duas paixões. Eu ainda não me consegui desligar do ensino totalmente, ainda não consigo, mas vivo entre esses dois mundos atualmente. Oh, Cláudia, é daquelas pessoas que está sempre a mudar a casa? Eu vejo a minha casa como uma espécie de cobaia, não é? Pronto, e é onde eu tenho a liberdade toda para experimentar, para se correr mal, faço de outra forma, portanto, é onde eu me sinto a total liberdade para experimentar, até muitas vezes antes de propor sugestões, eu experimento na minha própria casa, ver se funciona, se não funciona, não é? E pronto, a minha casa é a minha cobaia. E recentemente mudamos a decoração dos quartos, e é um processo que ainda não está concluído, mas pronto, vai sempre mudando qualquer coisa. E E eu a também não. família, a família também embarca nessa aventura, também gosta Pois, dessa. remédio, remédio, não é? Pronto, nesse, é o meu mundo, não é? E ao verem-me felizes nesse mundo, não é? E ele, pronto, embarcam e apoiam e sugerem, não é? E tenho dois filhos pequeninos e é interessante ver como eles também já começam a ser sensíveis. E eu, principalmente a minha filha, eu às vezes entro no quarto e ela está a decorar o quarto. Pega em tecidos, aquela fita cola que existe agora colorida, e pronto, e começa
a decorar o quarto. Isso é giro também ver essa sensibilidade neles, não é? O gosto por serem criativos e por experimentarem. Pronto, desde que não estraguem as paredes, têm a liberdade para, também para experimentarem, não é? Quem sabe não estará a seguir as pisadas, não é? A filha, vamos Pois, vamos ver. ver. E Vamos ver. tem uma divisão preferida na casa ou algumas divisões que gosto mais, que se identifique mais? Eu gosto muito da sala, porque a sala está em open space e foi uma das, quando nós viemos para esta casa é dos anos 50 e nós viemos para ela, habitá-la há cerca de 10 anos e na altura ainda não se falava muito em open space, e então foi uma das coisas que eu sempre quis em casa. E hoje em dia, se eu tiver que mudar de casa algum dia, acho que é a primeira exigência, porque a cozinha e a sala acaba por ser onde nós passamos o tempo em família, não é? E eu consigo ver os miúdos a fazer os trabalhos de casa, a conversar enquanto cozinho. Pronto, acho que é a minha divisão preferida, é onde eu guardo mais memórias de coisas que vão acontecendo no dia a dia e pronto, é onde nós passamos a maior parte do tempo em família, digamos assim. E sente que tem um estilo específico ou vai conjugando estilos? Vou conjugando estilos e vou bebendo de várias inspirações, gosto muito do, do natural que o estilo nórdico traz, gosto muito das cores vibrantes dos estilos mais árabes, mais marroquinos, gosto muito do vintage, portanto, e vou tentando, bebo de várias inspirações e vou tentando conjugando sem nenhuma regra específica. Vou tentando conjugando e harmonizando as peças que eu vou encontrando. Também eu não gosto de, principalmente em minha casa, de decorar logo tudo. Eu gosto de ter tempo de pensar e encontrar as peças que mais me dizem, mais afetivas, digamos assim, ou que por algum motivo, por alguma cor me remetem para uma viagem que eu fiz, para alguma memória. Então eu gosto de ir decorando lentamente, não é? Ao slow living e ao slow decor, né? E pronto, e decorando também lentamente e encontrando as peças quase perfeitas, não é? Em vez de ter logo tudo feito. E que projetos ou que divisões é que gosta mais de decorar em termos de clientes? Tem assim preferências? Gosto muito de decorar quartos de criança, porque é onde nós podemos regressar no tempo, não é? E pensar aquilo que nos fazia feliz quando éramos crianças, há todo aquele lado de magia, digamos assim, não é? E gosto muito de decorar salas, cozinhas, não tenho assim uma divisão específica, digamos assim, gosto. Agora pensando, gosto muito de casas de banho, também decorar casas de banho, porque podemos fazer imensas coisas diferentes. Pronto, não tenho assim uma divisão específica, E em digamos termos de assim. procura, há divisões que pedem mais para decorar ou é uniforme? É uniforme, é. Salas também, terraços, varandas, é uniforme. E tanto é possível decorar uma casa inteira, não é? Como um pequeno espaço. Eu tenho um hall de entrada e não sei o que é que é de pôr, não é? Um espaço pequenino, pronto. É possível fazer uma coisa em grande como apenas uma pequena, um pequeno detalhe, ou sugerir pequenos detalhes que estão em falta em casa, digamos assim. E qual foi assim os maiores desafios ou o maior desafio em termos de decoração que já lhe pediram? Uh, Decorar à distância é desafiante, não é? Porque eu gosto de ir aos espaços e de sentir os espaços, falar com as pessoas ao vivo e gosto sempre de visitar os espaços que têm que intervir, não é? E para mim o meu maior desafio até é esse. Já o fiz e faço, não é? Mas decorar à distância para mim é o mais desafiante e não necessariamente decorar um espaço específico. Pronto, acho que esse é o meu maior desafio.
E assim, os momentos mais gratificantes, calculo que quando se vê o resultado final seja Exatamente. bastante bom. Exato. É quando recebemos até mensagens inesperadas de clientes a dizer que amaram o projeto, ou até mais tarde ainda há projetos que eu já fiz há alguns anos, ainda hoje recebo fotografias, acaba-se por criar uma ligação com as pessoas, e porque nós acabamos por intervir na intimidade das pessoas, né? A casa é um espaço íntimo e cria-se essa ligação. E às vezes, ainda hoje recebo, Cláudio, comprei esta peça, fica aqui muito bem, pronto. E é engraçado depois ver a evolução das casas com que nós trabalhamos, e é engraçado também ver que as pessoas acabam por criar as suas próprias memórias, para além do projeto que lhes é apresentado, né? Acabam por tornar a casa mesmo sua, né? E é engraçado ver isso ao longo do tempo a acontecer. E acabam por cumprir assim aqui a sua missão da decoração afetiva, não é? Porque é esse o Exato. propósito com que trabalha. É. Em termos de feedback, desde que criou o blog e depois, mais tarde, criou as redes sociais, certo? O Instagram. Sim, exato. Como é que tem sido o feedback desta comunidade que tem criado? O feedback, eu penso que tem sido bom, não é? É algo que vai crescendo devagarinho, e eu também não imponho em mim esse peso, não é? De fazer crescer, não é? Eu gosto da qualidade, gosto de falar com as pessoas que me mandam mensagens, até às vezes perguntar, pedir ajuda, e gosto dessa interação com a comunidade. E vai crescendo devagarinho, sem grandes pressas, e vamos ver onde é que vai dar. Com estes anos todos de experiência, de certeza que há assim elementos-chave para si na decoração. O que é que tem que ter uma boa decoração? Depende muito dos espaços, não é? O que nós estamos a falar, mas para mim uma boa decoração, falando no geral, tem que ter cor, tem que ter padrão, tem que ter textura, ou seja, tem que ser uma viagem em todos os nossos sentidos, não é? Textura, padrão, cor, cheiro, também não pode faltar. Pronto, isso são os elementos são os elementos que eu tento sempre incluir numa decoração, independentemente do ambiente, não é? Da divisão que estejamos a trabalhar. Não Portanto, sei é se é... tudo elementos que evocam as memórias, não é? Exato, sempre. Memórias, portanto, porque eu acho que a decoração tem que servir um propósito, não é? E tem que causar emoção e reação, não é? Portanto, não só para as pessoas que moram, não é? Mas também quem nos visita, não é? Tem que se sentir bem, tem que se sentir confortável, tem que provocar alguma reação. No fundo, Sempre. aquela filosofia de termos connosco, em nossa casa, aquilo que nos faz felizes, não é? Aquilo que nos faz sentir bem. Exatamente, exato. E não é preciso termos muita coisa, daí também de ser importante nós pensarmos numa economia afetiva, não é? E sustentável. Não é preciso nós termos muita coisa, mas aquilo que compramos, não é? Ou aquilo que restauramos, ter sempre um lado, provocar sempre uma emoção. Ser algo mesmo que nos diz alguma coisa, e daí também não ser adepta de decorar tudo ao mesmo tempo, não é? Ir procurando com o tempo, não é? Deve ser um percurso, digamos assim. E vendo aqui o outro lado da moeda, o que é que decoração não inclui para si? O que é que não costuma abranger? Isso é uma pergunta difícil. O que é que não costuma abranger? Acho que tudo é possível, na verdade. O que é que não costuma abranger?
Acho que Agora não... certos objetos ou certos estilos que não combinam consigo ou com a sua visão de decoração? Comigo, pessoalmente, eu não me identifico com pronto, os estilos com que eu não me identifico, não quer dizer que eu não tenha que trabalhar com eles o estilo minimalista acaba por ser uma contradição daquilo que eu acredito. O estilo minimalista, ambientes muito frios, eu sei que agora é uma tendência, mas ambientes com pouca cor, muito neutros, pessoalmente eu não conseguiria viver numa casa assim. Eu preciso de alegria, preciso de cor, também para me sentir alegre. Pronto, Portanto, isto vai um bocado, tudo que seja, que não se enquadra na filosofia, lá está, da decoração afetiva e sensorial, não é? Exato, exatamente, exato. E assim, 3 dicas rápidas de decoração de interiores que costuma dar aos amigos ou assim a pessoas que lhe perguntam. Não pense, fazer as coisas com calma, não ter pressa, ter o espírito, a mente aberta para o inesperado, e confiar nas pessoas com quem nós decidimos trabalhar, quer sejam profissionais na área da decoração, na área depois de obra, confiarmos nas pessoas, pronto, que nós decidimos. É difícil, falando aí do confiar, é difícil às vezes arranjar o equilíbrio entre o que o cliente quer e o que nós achamos que será melhor para aquele espaço. Eu não, na minha experiência pessoal, não. Se nós ouvirmos bem o cliente e se nós entendermos bem aquilo que ele quer, não é muito difícil nós irmos ao encontro daquilo que é pretendido. Claro que nós como decoradores, e eu pessoalmente, tento sempre não pensar naquilo que eu gostaria, não é? Mas naquilo que eu acho que vai fazer feliz ao cliente, não é? Não, acho que não devemos impor, digamos assim, nada. Devemos, até porque o cliente tem que sentir que ele está a tomar a decisão, não é? Porque no fundo é ele que vai lá viver. Pronto, pessoalmente não tive ainda assim nenhuma questão dessas com que tivesse que lidar. Se há estilos que eu gosto mais de trabalhar, outros que gosto menos, claro, que há como qualquer outro decorador, não é? Pronto, mas não é muito difícil conseguir esse equilíbrio. Ok, boa. E projetos assim médio e longo prazo, em termos de decoração de interiores, ideias, sonhos, coisas que ainda gostava de realizar nesta área? O projeto que eu estou a trabalhar devagarinho, não é? É criar produtos meus que eu possa também vender. Pronto, nesse campo que eu também neste momento estou a trabalhar. É criar uma loja online. Estamos a falar, por exemplo, móveis ou elementos mais decorativos? peças de decoração, para já. Okay. Peças mais pequeninas de decoração. É para aí que eu estou a caminhar neste momento. Ok, um projeto giro. Ok, Cláudia, olha, foi rápido, mas foi uma conversa, acho, com muito sumo, muito Sim, giro. também Acho que gostei muito. as pessoas vão gostar de conhecer, quem ainda não conhece a Menina do Lar. Acho que realmente tem muito a ver consigo este nome. Eu ia lhe perguntar porquê, mas entretanto já me disse aí da palavra. Eu às vezes é das coisas que eu penso, na verdade é isso que eu sou, não é? Eu gosto de lar e sinto uma menina neste mundo, não é? É algo que eu gosto de brincar, digamos assim, também. Daí a menina do lar. E tem o trocadilho, eu acho que está muito bem escolhido. Tá. Obrigada, um beijinho. Obrigada, eu. Beijinho, bom fim de Tchau, tchau. semana. Obrigada.